Como saber a hora de parar? A compulsão pelas compras é um problema sério que atinge cada vez mais as pessoas, homens e mulheres no mundo inteiro, não há distinção. É um problema sério que pode causar outros tipos de problemas, como a depressão, ou pode ser resultado também de outros problemas aí anteriores. E justamente para poder entender o que é a compulsão, quais as formas de tratamento, como buscar ajuda, como identificar este problema, é que nós vamos conversar aqui na Jovem Pan com a psicóloga clínica Renata Maransaldi, ela que é especialista no assunto, que vai mostrar qual é o momento certo para poder parar de comprar. É difícil, né? As pessoas, elas, quando apresentam um transtorno do impulso, ela não consegue perceber que tem um problema. Mas é importante quando ela percebe que ela tenta resistir a esse impulso e não consegue, aí sim está instalado o problema. E é muito comum acontecer isso quando a gente menos espera, né? É uma evolução natural de algo que pode parecer muito simples. Ah, vou fazer compras, de repente você começa a comprar aquilo que você não precisa, isso vai aumentando, aumentando, até que chega um momento em que se torna insustentável, até mesmo não só pelo fato de que você está comprando excessivamente coisas que você não precisa, mas também pagar isso. E a gente começa a perceber, muitas pessoas percebem o problema só na hora do bolso? Algumas sim, outras percebem quando elas tentam realmente parar e não conseguem, quando elas têm uma preocupação excessiva, né, e perdem esse controle, só ficam pensando em compras, quando elas têm prejuízos familiares, isso chama muito atenção também. E existem aquelas pessoas que simplesmente não conseguem notar, né? Nesses casos são os familiares que observam o problema? É difícil, porque o comprador compulsivo, ele acaba escondendo também dos familiares, né? Então, assim, uma das características está relacionada com a mentira, né? Então, ela mente para encobrir esse descontrole de compras. Então, dificilmente o familiar percebe. E o que leva a essa compulsão, doutora? Eu falo que, assim, a compra compulsiva, ela acaba sendo, algumas vezes, né, uma válvula de escape, tá? A pessoa, ela tenta suprir algumas necessidades e não consegue, tenta lidar com alguns conflitos e não consegue lidar com esses conflitos e acaba para aliviar o estresse comprando. Só que essa talvez não seja, talvez não é a melhor maneira de lidar com isso. E aí é que entra Não, nem a sempre. necessidade de buscar um auxílio profissional. Sim, porque eu sempre falo que o problema ele vai sempre existir, né? A compra, ela não vai eliminar o problema. Então, ela não vai eliminar um problema profissional, um problema familiar, alguma dificuldade que a pessoa tem de enfrentar. E a compulsão por compras, ela se assemelha a outros tipos de compulsão ou não? Existem as pessoas que apresentam transtorno afetivo bipolar ou TOC e como comorbidade, né? Uma segunda doença apresenta a compra compulsiva, mas existe também a pessoa que apresenta apenas a compra compulsiva. Nesse segundo caso, ela vem em decorrência disso que a senhora disse, de tentar suprir alguma coisa. Pode vir assim também, e aquela pessoa que ela tem dificuldade mesmo a resistir a esse impulso, né? Ela tenta, ela não consegue controlar o desejo, eu sempre preciso ter para suprir algo, né? Muitos pais que têm filhos pequenos, enfim, criam aquela noção de que eu não vou dar tudo o que o meu filho quer para ele aprender a ouvir não, e lá na frente não se tornar uma pessoa que acha que pode ter tudo, ou querer ter tudo, enfim, mais do que pode. Tem sempre essa lógica, não é? Que os pais acabam aplicando na hora da criação dos seus filhos. Isso, de algum modo, pode fazer com que não ocorra ou com que não se desenvolva esse tipo de compulsão? Ou uma coisa não tem rigorosamente nada a ver com a outra? Em relação a isso, isso acontecia muito no passado. O que eu percebo hoje em dia é o oposto. Pelo contrário, os pais, devido à culpa de trabalhar e ficar pouco tempo com os filhos, acabam suprindo essa falta de tempo e essa culpa com os presentes. Então, antigamente, realmente acontecia isso. E quando, eu observo também com o relato dos pacientes, quando há muita privação, né,
do ter o objeto desejado, pode, a pessoa no futuro pode desencadear, sim, uma compra compulsiva. Não, mas não é regra. Não existe um padrão para isso. Não existe um padrão. O que eu vejo é que cada vez mais as pessoas acabam sempre tendo com facilidade os objetos que querem, que desejam, e isso acaba não satisfazendo a pessoa. Então, uma característica, né, do comprador compulsivo, ele precisa sempre aumentar o volume de compras. Eu preciso, porque aquele objeto eu desejo, quando eu adquiro o objeto, a minha vontade já passou. Eu quero outra coisa. E em alguns casos, as pessoas elas buscam ajuda com grupos, enfim, funciona como uma terapia coletiva? Existe também esse tipo de tratamento? Ou não? Só o contato direto com o médico? Ou também não existe um padrão para isso? O tratamento é psicoterapia, tanto individual como em grupo, e atendimento psiquiátrico também, acompanhamento psiquiátrico. Como não vias de regra, o homem ou a mulher acaba desenvolvendo mais a compulsão? A maioria dos estudos falam que as mulheres, são 4 mulheres para cada um homem. Isso decorre de alguma, vamos dizer assim, a genética favorece isso ou não tem muita relação? Não está relacionado com a genética. O que a gente percebe que as mulheres acabam procurando ajuda. Os homens, eles tentam resolver o problema sozinho. Eles não veem a compra excessiva ou compulsiva como um problema. Eles acabam achando que foi um momento e que eles mesmos vão dar conta disso. A mulher não, a mulher procura ajuda, tenta conversar, elas acabam, quando o problema já está instalado e a família fica sabendo, a gente percebe que elas sofrem uma pressão da família. E diferente do homem, quando a esposa fica sabendo, ela tenta ajudar o marido. Então a gente percebe muito a relação desse padrão de comportamento, a diferença entre homens e mulheres. Se nós fôssemos dar o caminho das pedras para as pessoas identificarem a compulsão, quais as principais causas? A senhora citou algumas ao longo da nossa conversa. Queria que, antes da gente encerrar o bate-papo, que a senhora reunisse essas características, enfim, apresentasse aí alguns sinais, como antever ou como identificar a compulsão por compras. Então, as características principais são uma preocupação excessiva e perda de controle sobre o ato de comprar. A pessoa ela tem um aumento progressivo do volume de compras, então precisa comprar cada vez mais para ter uma satisfação. Ela tem tentativas frustradas de reduzir ou controlar as compras. Então, eu tento reduzir, mas não consigo. Eu tento e não consigo. Ela compra como uma forma de lidar com a angústia ou outra emoção negativa. Mente para encobrir o descontrole com compras. Mente para os familiares, amigos. Tem prejuízos sociais, profissionais, familiares. Os problemas financeiros causados pelas compras, né? Em alguns casos, a pessoa até acaba roubando, falsificando, passando cheque sem fundo, para poder pagar a dívida, né? Ou comprar. Eu falo que, assim, o comprador compulsivo, ele sofre, tem um sofrimento, né? E não significa que ele não queira pagar a sua dívida, pelo contrário. Ele sofre com isso também. E não conseguir pagar a dívida e tentar resolver isso o mais rápido possível. Bom, então essas são os principais sinais aí de que alguma coisa está errada, e identificados os sinais, é hora de procurar um especialista, né? Qual é o profissional adequado? O psicólogo e um psiquiatra. E esse acompanhamento, ele é semanal? O tratamento, ele é com remédios? Enfim, as pessoas ficam assustadas tomando, estou sendo tratado por um psiquiatra, por um psicólogo, estou tomando remédios e tudo mais. É mais complicado e as pessoas acabam ficando com medo, mas não há razão, não é, doutora? Não precisa ter medo. O médico ele vai fazer uma avaliação. Não são todos os casos de compra compulsiva que precisa de medicação. Tá? Mas é importante sim ter a avaliação, porque muitas vezes a pessoa ainda também pode apresentar uma depressão, uma ansiedade que precisa ser tratado. Ou seja, são outros problemas que acabam levando à compulsão, não é? Ou vice-versa também. A pessoa acaba se endividando, ficando mal com aquela situação e entrando em depressão.
procurar um psicólogo que saiba, que entenda o que é uma compra compulsiva, que saiba tratar, né? O acompanhamento com o psicólogo é semanal. É interessante também a família participar. Não adianta esconder da família, né? Não, porque a família vai ajudar nesse momento. Inclusive, esse profissional psicólogo chamar a família para conversar, para tentar uni-los para poder resolver o problema. E com isso, não cada vez mais, né, trabalhar todas as intrigas que possam vir junto com a compra compulsiva. Tá certo. Nós falamos a respeito das compras compulsivas com a psicóloga clínica Renata Maransaldi, que é especialista no assunto. Doutora, muito obrigado pela sua atenção com a Jovem Pan. Um grande abraço.